Olá, investidores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje eu vou fazer uma batalha que vocês me pediram lá no meu Instagram, @joão.daronco. Muitos de vocês pediram: João, fala sobre Boa Safra, Soja 3 e 3tentos, TTM3. São duas empresas do agronegócio brasileiro que poucas pessoas falam, mas que tem uma relevância muito grande para o Brasil. E por isso que eu vou trazer a batalha, e não só uma batalha, mas vou explicar cada uma delas individualmente. Se você não é inscrito, se inscreve, não vai perder essa oportunidade. Também deixa um like nesse vídeo, ajuda muito o canal a crescer. E compartilha com os amigos, coloca nos comentários o que você acha dessas empresas, já conhecia ou não. As duas podem ser consideradas small caps, Boa Safra mais do que a 3tentos, são empresas que poucas pessoas olham e poucas pessoas conhecem, menos ainda conhecem, tá? São modelos de negócios únicos e eu vou trazer para vocês aqui, diretamente do status e como analisar. Sem enrolação, vamos lá. Vamos começar pela Boa Safra, Soja 13. Esse é o ticker da empresa, tá? Basicamente, o que faz a Boa Safra Sementes? A Boa Safra Sementes, ela vende sementes de soja. E essas sementes são utilizadas, assim, pela lógica, bastante simples de entender, mas não custa falar, para o plantio da soja. Dentre os insumos agrícolas, a gente tem a semente como, basicamente, coração dos insumos, porque é ela que vai ditar quase todo o resto, Depois a gente tem fertilizantes e defensivos, mas a semente é o inicial, A Boa Safra, ela abriu seu capital na bolsa em 2021, abriu o capital a R$ 9,90, tá? Captando aproximadamente aí uns 480 milhões de reais líquidos, tá? Para fazer investimentos. Qual eram os investimentos que ela ia fazer e tem feito? Expansão fabril, Para fazer o beneficiamento, você precisa de uma planta de beneficiamento. E aí a empresa tem expandido o número de plantas ao longo de todo o Brasil, Alguns pontos interessantes da Boa Safra, que poucas pessoas olham e é importante. Ela teve um crescimento muito relevante ao longo dos anos, 2017 a gente tinha uma receita líquida de 210 milhões. Em 2021, a gente está falando de mais de 1 bilhão, Se a gente for pegar um outro ponto interessante, é o trimestral da empresa. Quando a gente pega o trimestral da empresa, a gente vê que o resultado fica muito concentrado no terceiro e quarto trimestres, que é o momento que acontece o plantio da soja, Então, como vocês podem ver, no primeiro trimestre tem nada, no primeiro e segundo tem quase nada, percebam, e o grosso do resultado vem no terceiro e quarto trimestre. A gente já teve a divulgação do quarto trimestre da Boa Safra, que foi um resultado excepcional, tá? A companhia teve um lucro aí muito, muito interessante. Quando a gente pega o lucro do ano inteiro, aqui a gente não tem ainda, Mas quando a gente pega o lucro do ano inteiro da Boa Safra no 2022, que estaria aqui pro ladinho, A gente tem um lucro de 170 milhões, que é bem acima dos 127 que ela teve em 2021, e até a gente consegue comparar com as estimativas de mercado, O mercado estimava que em 2022 a Boa Safra ia ter um lucro líquido de 144. Ela teve 170, próximo do lucro de 2023 estimado. Então, assim, a empresa está entregando bastante. É uma empresa que tem pouco endividamento, tá? Tem uma dívida aí de 63, 64 milhões líquida, é muito pouco, E tem uma rentabilidade bem elevada, Até a gente consegue ver aqui o ROI caiu muito após o IPO, porque entrou muito recurso, não foi alocado ainda. O ROI que é a mesma coisa, Um ROI que é superior a 20%. Depois do IPO, a gente está falando de um ROI que caiu, porque o denominador aumentou muito, A empresa negocia a um preço-lucro de 12 vezes. Vou falar sobre a 3tentos. Então, Boa Safra, semente de soja muito concentrada, atua no Brasil inteiro, exceto na região sul. Quando a gente fala da 3tentos, ela é um pouquinho diferente. Por quê? Porque em vez de ela atuar só na semente, ela atua em todos os insumos e não só isso. Ela atua também na indústria. Ela produz farelo de soja e biodiesel. Então ela é uma empresa mais diversificada quando a gente pega a cadeia, porém mais concentrada geograficamente. A geografia de atuação da 3tentos é Rio Grande do Sul e Mato Grosso, só. Enquanto a Boa Safra
é todo o Brasil. Quando a gente pega e vê a evolução da 3tentos, a gente também vê um crescimento bem significativo. Se a gente for pegar aí desde 2018, que foi quando ela começou a divulgar seus resultados por conta do IPO, que foi realizado em 2020, a gente vê que a receita saiu de 2 bi, bem maior que da Boa Safra, um lucro de 125, para uma receita de 7 bi, né? Quase multiplicou um pouquinho mais do que 3 vezes, e o lucro também cresceu de maneira significativa, cresceu aí 4 vezes pelo menos, né? 4, 5 vezes o lucro multiplicou ao longo desses anos. É uma empresa que também tem margens mais apertadas, como vocês podem ver, uma margem bruta aí de 15%, teve uma queda, tá? A gente poderia esperar algo como 16%, 15,5%. A gente teve uma queda ao longo de 2020, 2021, de 2020 para 2021 a gente teve uma queda, teve uma recuperação em 2022 por conta da seca que atingiu a região sul, tá? A Boa Safra ela tem um tamanho de mercado de 1,5 bi, enquanto a 3tentos 6 bilhões de reais. Então a 3tentos é bem maior que a Boa Safra. Vamos fazer uma análise comparativa aqui utilizando a ferramenta do Plano Bull. Então, se você quer ser assinante do Plano Bull, quer ter acesso a essa ferramenta, é só clicar aqui no link da descrição. A gente vai colocar para vocês essa oferta do Plano Bull, tá? O link para direcionar. E a gente vai comparar a nossa queridíssima 3tentos com, não é Agro 3, né? É a Soja 3, que é a empresa que fornece sementes de soja. Quando a gente faz uma comparação, a gente vê que a 3tentos está em um múltiplo mais interessante que a Boa Safra, no valuation em geral, tá? No atual, né? Enquanto ela acaba ganhando também no quesito endividamento e no quesito rentabilidade. Por quê? Porque a Boa Safra ainda não conseguiu utilizar todos os recursos do seu IPO, essa expansão vai até 2025. Quando a gente compara o futuro, tá? A gente estaria falando da Boa Safra superando a 3tentos. Por quê, João? Basicamente porque ela aloca esses recursos, ela começa a gerar muito mais caixa, tem uma rentabilidade melhor, né? Esse endividamento cai, porque a empresa não deve pegar muita dívida, indicadores de eficiência também aumentam bastante e o preço fica mais atrativo. Quando a gente está falando de uma média entre 23 e 22, a gente está falando de ambas empresas com preço-lucro de 9 vezes. Tá? É um preço-lucro interessante para uma empresa que cresce tanto como cresce tanto Boa Safra quanto 3tentos, né? Alguns pontos aqui. Ambas estão expostas ao ciclo de commodity agrícola, né? Ambas estão expostas ao câmbio de alguma certa maneira, ambas estão expostas à margem dos agricultores. São drivers diferentes, tá? Eu não vejo essas empresas como concorrentes, vejo muito mais como segmentos complementares e não concorrentes diretamente, mas elas estão expostas a variáveis macroeconômicas bem parecidas. Então, é mais ou menos isso que eu vejo tanto de Boa Safra quanto de 3tentos, tá? Um resuminho para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, comentem. Eu posso trazer mais vídeos de empresas que poucas pessoas olham, né? Empresas pouco conhecidas. Posso trazer aqui toda semana vídeo no canal. O canal é de vocês. Eu faço o que vocês pedirem, o que vocês solicitarem. Tanto é que nós estamos começando uma nova série no canal, que é Analisando a Carteira dos Inscritos. É isso mesmo, eu vou trazer uma análise da carteira de você no canal. Vídeos aqui, já tivemos alguns para comemorar os 20 mil inscritos. Eu vi que o pessoal gostou bastante, vou fazer mais vezes. Então, se você quer que eu analise a sua carteira, traga a sua carteira aqui para o canal, manda lá no meu Instagram, @joão.daron. Tá? Você tem que seguir tanto o Status Invest quanto o meu Instagram. Você manda lá para mim qual que é a sua história, desde quando você investe, quais são os seus objetivos e qual que é a sua carteira, distribuição, tanto setorial dela quanto por ativo. E para isso é necessário vocês terem cadastrado sua carteira dentro do Status Invest. Tá? Eu vou selecionar semanalmente uma carteira para analisar, trazer para vocês sobre ativos, alocação, entre outros fatores, tá bem? Se você gostou desse vídeo, não conheceu ou já conhecia a Boa Safra 3tentos, deixe nos comentários, quero saber, compartilhe esse vídeo com um amigo e também não deixe de se inscrever e deixar um like, tá certo? Forte abraço a todos e vejo vocês no próximo vídeo.